Atenção! Este programa se refere a histórias ocorridas dentro do jogo eletrônico Minecraft. Todas as informações são fictícias, nenhuma informação corresponde com a realidade. Bom, galera, quem tá falando com vocês é o Chiwaquinho Saquawema. E eu tô fazendo isso aqui antes da gente começar o episódio, só pra inteirar vocês. Esse episódio foi gravado antes de dar todo assim, esse embrulho, canal Cani e tudo mais. Então, talvez fique com alguns papos um pouco batido, parece que a gente não vai falar da vaca fria, que foi a caída do canal, e a gente tá retomando agora. E isso é porque a gente gravou esse episódio antes de tudo acontecer, tá bom? Então, antes de mais nada, gostaria de pedir a ajuda de vocês encarecidamente que divulguem para os seus amiguinhos, avaliem esse vídeo e deixem bastantes comentários aí. O programa tá bem legal, bem informativo, mas também precisamos de engajamento agora no começo do canal, precisamos da ajuda de todo mundo, tá bom? Bom, sigamos então para o episódio, firmes e fortes, e que levantemos o Nova Vertente, tudo bem? Isso aí, e fiquem com o programa. Beleza? Beleza. Bom, cá estamos novamente. E gostaria de fazer uma constatação aqui. Não sei se você também está acompanhando o feedback do pessoal, mas particularmente meu hobby agora nas horas vagas é o Hernani agora no fim de ano, no começo, fim de ano, nesse começo de ano tá fazendo algumas postagens falando o que vai ter, o que tá por vir, que ele tá voltando de férias, não sei o que. E o pessoal nos comentários da postagem na comunidade geralmente comenta lá o que eles estão gostando, o que eles hyparam, o que eles estão achando que pode mudar, essas coisas. E você já viu o feedback sobre o nosso programa pelo pessoal? Por enquanto o feedback tá positivo. Eu me lembro de um feedback que eles falaram assim: por mim, a história do Minecraft tá muito bom, mas eu trocaria só o host, queria um host mais animado. Só que aí eu fiquei, peraí, quem é o host? Eu também vi na minha cabeça, o host é o Thiago, porque ele, sei lá, na minha cabeça também. o Thiago é o principal, só que aí eu não sei. Bom, seguindo a lógica, sempre quem fala é o host e automaticamente o outro é o co-host. Então eu fiquei confuso com isso porque um sempre vai ser o co-host do outro. Então, mas eu creio que seja eu também. Eu fiquei. Não, mas assim, o mais animado aqui é você. Às vezes ele gostou mais de você e autodenominou você host. Mas talvez, não sei, o primeiro episódio, talvez o piloto, não sei, talvez eu estivesse meio xoxo. Não sei, cara. Não reparei mudança no meu espírito, no meu ânimo gravando, não. Mas, tirando esse comentário, a gente teve legal, já pode ter segunda temporada. Tô gostando da história do Minecraft, blá blá blá. E aí, geralmente tende a ser pessoas com fotos de anime, pessoas com fotos de ditadores ou coisas do gênero. Mas eu percebi que tem um percentual que eu achei um tanto quanto interessante, porque eu gosto de ver as críticas para pensar como que a gente pode melhorar a cada capítulo, entendeu? Tipo, a gente pegar o que a galera achou meio ruim e a gente tentar evitar e tentar balizar aos pouquinhos até achar a fórmula perfeita. Mas eu percebi que tem uma comunidade, uma seita interna de pessoas com nomes, totalmente, Heródoto intelectual, sei lá, Aristóteles filósofo, os caras com os perfis de figura da antiguidade, vira não, historinhas do Minecraft é um completo lixo, tire já. Não, o historinhas do Minecraft tem uma ideia boa, mas os apresentadores estão horríveis, cancele agora mesmo. Então, gostaria de notificar que eu realmente não sei se existe uma fórmula perfeita para agradar todos os ouvintes do Nova Vertente, porque se de um lado temos a FEG otaku barra fãs de ditadores, também temos o ódio da FEG fãs de filósofos da antiguidade. Então estamos nesse impasse, só gostaria de deixar isso registrado. Tem que ponderar quem é mais importante aí. Nesse caso,
todos os ouvintes com fotos de anime claramente têm um QI muito mais elevado. Então eles possuem o voto mais valoroso. Aqui não é uma democracia. Então, como nós temos a FEG dos otakus do nosso lado, eu acho que estamos no caminho certo, hein? Devemos. Inclusive, muito bom, pessoal, no penúltimo episódio, quando a gente tava com o Silvani e abrimos o programa comentando sobre Girls and Panzers, uma galera se interessou, então estou aqui declaradamente assumindo meu compromisso em contaminar o Nova Vertente com pessoas fãs de Girls and Panzers que vão ter fotos com as suas waifus do anime. Então prevejo muitos perfis com a fotinha da Anchovi e da Inclusive, Akiyama. você sabia que seu canal, naquele nosso vídeo sobre Girls and Panzers, é o maior vídeo brasileiro sobre Girls and Panzers? Cara, tá aí o nosso pioneirismo, cara. A gente tava comentando lá no vídeo sobre o Ceará, a nossa originalidade, a nossa identidade vai ser literalmente virar uma menininha com um tanque. Tá aí, cara. Achamos nosso nicho. Completamente, cara. Bom, hoje o tema é muito bom. Tentei criar um hype, não sei se funcionou porque ainda não vi o feedback da galera no episódio sobre o Ceará. Mas infelizmente no episódio de hoje a gente vai fugir da temática cearense, que foi uma edição especial, regionalismo. E hoje a gente vai voltar para conspirações internacionais, conspirações de fora. E sobre particularmente um grupo que foi bastante influente aqui em nosso país e provavelmente em todo o ocidente, colaborou muito para chegarmos onde estamos. Então hoje falaremos sobre os Mansons, mas não só os Mansons, sobre os Templários. Cara, hoje você está preparado para sua cabeça explodir? Gostaria de fazer algum comentário inicial? Gostaria, cara. Cara, eu criei um hobby de ir em canal meio mainstream e ficar vendo a opinião dele sobre certos eventos históricos. Aí eu caí num vídeo sobre a Guerra Civil Espanhola. Eu acho que o canal era Revisão, alguma coisa assim. Aí, Eu vi esse, eu acho que eu sei qual. tirando as besteiras de sempre, tem uma parte top show que ele fala assim: e o Franco era conspiracionista e ficava, como é que era? Ficava espalhando mentiras sobre a maçonaria e perseguia ele sem motivo algum. Eu acho legal que a questão maçônica, eu acho que o grande problema é justamente por aqueles canais, tipo, fatos desconhecidos. Eita porra. O bicho tinha saído. Ah, tá. Ainda bem que a gente tá gravando separado. Só pra contextualizar, a gente tá tentando ferramentas aqui do Discord. Aí a gente tá literalmente com um bot que é um ursinho segurando um microfone. E teoricamente era pra ele estar gravando a gente. Mas a gente acabou de constatar que ele não é muito confiável. Mas os caras sempre começam a criar umas paradas muito absurdas com maçonaria e acaba meio que criando uma caricatura, né? Daí faz parecer que eles literalmente são só um grupinho de confraria, super gente boa, que, sei lá, clube dos cueca, tá ligado? E no nível que a gente tá de sociedade, mesmo se você falar que eles são uma sociedade de práticas esotéricas e falar, tenho certeza que vai virar alguém pra você e vai falar: não, mas isso aí que você tá fazendo é intolerância religiosa. Não tem pode. Tem que deixar os caras fazer as coisas dele. Não podem fazer isso, porque segundo os próprios, a maçonaria não é uma religião, cara. Você não sabia desse fato? Até que nesse ponto não tá errado, que eles usam esoterismo de várias coisas diferentes. Exatamente. Mas a teoria que eu quero apresentar aqui pra vocês hoje, ela é uma das origens, tá? Eu quero inclusive começar abrindo alguns parênteses aqui, só pra a cabeça de vocês não ficar muito bagunçada.
E eu também quero deixar uma linha tênue sobre o que é história fatídica e o que vai ser conspiração aqui, tá, gente? Então, ah, contextualizando vocês sobre a Idade Média, basicamente, desde o do alvorecer da cristandade. Mesmo com as invasões germânicas, muitos dos povos germânicos não gostavam das comunidades dos villagers. Então, por exemplo, na própria Espanha, por exemplo, os povos visigóticos eram extremamente anti-villager. Então, eles tinham um tratamento assim quase Alemanha na década de 30 com os caras, entendeu? Cara, na sua live que você fez com o menino, o imperialista, mais conhecido como Frederico, você falou, né, que os villagers abriram os portões das cidades pra facilitar a invasão moura depois. Sim, exatamente. Quem basicamente colaborou para a invasão da Península Ibérica foram eles. Tipo, os caras nem tiveram muito trabalho, tá ligado? Eles chegavam, os portões já estavam abertos, então eles só precisavam entrar. Tipo, eles eram muito mais numerosos que os visigotos, né? Então, não teve. É por isso que muita gente nem considera uma invasão, porque aí que tá o pulo do gato, né? Quando o pessoal vai falar da invasão da Ibéria, eles falam que o povo queria que os mouros fossem lá para acabar com as conspirações políticas que existiam dentro da Ibéria. Eu não diria o povo, mas de fato o contexto de invasão fica meio estranho, justamente porque os villagers meio que chamavam eles e já deixavam tudo pronto para eles entrarem. Eles nem precisavam invadir de fato porque as portas da casa já estavam abertas. Mas Os não porque villagers o e... povo queria, tá ligado? Eram os villagers e as minorias. E cara, isso é bem interessante porque isso vai ser em 710 e a Reconquista vai terminar de fato a queda do último mini reino lá vai ser em 1492, ou seja, quase 8 séculos, né? Então foi um período bem extenso e vai deixar muitas marcas civilizatórias no povo ibérico, né? Então uma das coisas, por exemplo, é justamente os mouros, eles tinham algo que você comenta bastante sobre a islamização do mundo, mas que é uma característica comum dos povos islâmicos, né, muçulmanos no geral. Por exemplo, a gente vê isso na África, que é eles se importarem apenas com a conversão da elite, né? Eles não se importam tanto com a pregação imediata para a ralé. Eles permitem um sincretismo, permitem que outros cultos da ralé permaneçam ali e eles estão mais preocupados em converter inicialmente os chefes políticos. Então, Al-Andalus, né, que era a Península Ibérica Islâmica, vamos colocar assim, muçulmana, sob o domínio dos mouros, vai ter muito historiador esquerdista, inclusive, vai falar, era muito democrático, a liberdade religiosa era plena, e aí tinha os judeus, tinham cristãos, tinham pagãos, tinham os islâmicos, todo mundo podia viver bem, e durante esse período, como os villagers ajudaram os mouros, eles tinham, em contraste com a situação deles no reino visigótico, eles tinham muita liberdade de atuação, podiam ficar livre, leve, solto, vamos colocar assim. E isso não muda completamente depois da tomada pelos cristãos da Ibéria. Cara, inclusive, ali é importante pros villagers, porque ali era a rota de escravos que passava por ali, sabe? Aquela rota que começava ali na Escandinávia, passava ali pela Ibéria e ia pro norte da África e ali pro Oriente Médio. Tanto que a gente olha desde os portos brasileiros aos portugueses e espanhóis e os que ficavam na África em si, todos eles tinham donos bem parecidos, né? Sim, os villagers eles dominaram esse tráfico de escravos antes do africano, cara. Era algo, tipo, ele começou com essa rota Escandinávia, Inglaterra, e passava ali pelo Gibraltar e dominava todo o Mediterrâneo. Depois que descobriram as Américas, eles foram pra lá. E tanto que, sabe quando teve aquele período recente que começaram a derrubar a estátua?
a grande maioria das estátuas que foram derrubadas na Inglaterra eram de adivinha. E isso deu até não deu tanta treta porque, como tava algo que a mídia tava defendendo, quando chegou neles, eles meio que esqueceram, sabe? Só Aham. que ainda chegou a sair na mídia, tipo, não, você não pode fazer isso, porque ele era isso aqui. Ele Teve era uma um. minoria também. É. Mas, cara, é engraçado porque a gente vai ter a dominação católica, né, cristã, da Ibéria depois. Vai ser muito fervorosa. E tanto é que vão falar, né, da Inquisição Espanhola, como os ibéricos perseguiram as demais religiões, os demais Cara, povos, até em comparação mesmo. com a Andaluz, que era liberdade plena, né? Até mesmo os canais ditos conservadores que tem aí de história. Depois eles vão falar que os portugueses perseguiam sem motivos os villagers serfaditas e por aí vai. Sim, e inclusive é engraçado porque a gente vai ter, principalmente a gente aqui no Brasil vê muito isso, uma cacetada de cristãos novos, né? E assim, é óbvio que as autoridades responsáveis pela Espanha e Portugal sabiam que aquilo ali não tinha de cristão nada, sabe? Mas mesmo assim eles permitiam, porque era um traço meio cultural essa convivência com eles. E por toda a Europa eles sempre se mantiveram em guetos e regiões do gênero, justamente porque eles cumpriam alguma função útil, vamos colocar assim, tipo médico, comerciante de determinada questão, essas coisas assim. E como Portugal e a Espanha vão ter o seu apogeu, vão terminar de limpar a Península Ibérica já na modernidade, então vai ter aquela questão já dos estados nacionais, né? Então, se a fé nunca permitiria que eles ficassem ali, mas como o Estado Nacional já estava pensando às vezes mais nos seus interesses do que na fé, então às vezes eles propositalmente permitiam a convivência ali, que os caras ficassem ali, porque até determinado grau, até uma traição flagrante acontecer, eles falavam, não, deixa os caras aí, vamos fingir que a gente não tá vendo porque eles são úteis, né? A gente pode usar os serviços deles. E tem Pobre uma coisa ingenuidade, né? importante que eu acho que pouco trabalhada é que, como você disse, eles ficavam em guetos. Então, por exemplo, até a questão do crime organizado, que já existia tipo corporação de ofício de bandido, de assaltante, eles que controlavam isso aí. Aham. E a gente percebe esse, essa questão. Tem muito trabalho justamente sobre. Agora já entrando em uma parte um pouco mais teórica da conspiração, mas dizem que essa questão dessa cultura de favelização, sabe? De enobrecer a bandidagem, assim, não só no Brasil, mas a gente vê isso muito nos Estados Unidos e outros locais, começou inclusive lá atrás com esses povos, né, que ficavam nos guetos e começaram a montar uma imagem Cara, tem sobre até isso, tá ligado? aquela romantização do bandido medieval, do que tem uns romances aí, uns poemas. Então, isso foi muito forte, tá ligado? Mas, então, coisas que eu preciso que vocês entendam aqui. Eles conviveram e viviam no meio do povo europeu. Lógico, a gente comentou aqui mais na Ibéria, né? Mas você vai ver guetos em todos os lugares da Europa e vai ser uma relação muito estável. Ora pogroms, ora convivência isolada por iniciativa de ambos, ou seja, cristão não convivia com villager, villager não interagia com cristão. Vez ou outra acontecia por exemplo, um rei descobria a Talmud, e aí dava uma merda federal, ou então algum fato específico, ou alguma blasfemação contra Cristo era descoberta, e aí acontecia uma expulsão, enfim. É recheada a Idade Média desses casos de, não, beleza, vamos deixar aqui, só que daí depois vê que não dá, porque eles estão agindo na trairagem para sabotar a nação, ou então desrespeitando a cultura local, enfim, descobrem quem realmente são os villagers, basicamente. E aí entra dois fatores em cima disso. Primeiramente, a ascensão dos estados nacionais vai dar uma conivência absurda para os villagers,
principalmente pela questão dos empréstimos. E base fundamental para entender a teoria da conspiração do dia é a questão da formação dos bancos. Então, guardem esse ponto aí que eu vou resgatar um pouquinho mais à frente. Mas a Começaram outra... com a famosa agiotagem. Exatamente. E essa agiotagem é muito útil para alguns reis e para alguns nobres. Então é por isso que muitas vezes eles vão colocar esse espírito mercenário acima da fé e vão permitir que eles fiquem lá. Mas também começam a estourar alguns casos como o de São Simão de Trento, que acabam assim não dando para passar pano, entendeu? Então começam a rolar expulsões e ataques da população cristã contra os villagers assim bem deflagradas. E não é uma coisa que era uma inquisição, não. Era o povo que realmente não aceitava e começava a expulsar os caras na porrada. Então a gente vai ver um monte de casos de libelo de sangue, né? Que são esses casos de sacrifício ritualístico. Sacrifício geralmente, para não usar a palavra, sei lá... sacrifício de seres humanos em construção por parte de uma galera aí. E isso gerava muitos pogroms. A Rússia vai ter diversos ao longo da história dela, geralmente quase sempre esbarrando no que a mídia mainstream chama de mitos do sacrifício de crianças. Mas... bom... como nós estamos aqui falando do servidor Conspiracraft, podemos afirmar com toda certeza que é tudo mito, né? É tudo mentira, logicamente. São Simão de Trento aconteceu no servidor, ali na península ali do servidor. Exatamente. Mas qual que é o ponto? Falando sobre maçonaria, a gente tem que fazer duas ramificações aqui. Eu vou já explicar a mais formal, de onde eles surgiram, para eu já poder me livrar dela e não precisar ficar fazendo meia-culpas, tá bom? Então, o que é de verdade, assim, historicamente provado, é factual, e é também a explicação mais, vamos dizer assim, mainstream, de da onde a maçonaria surgiu, é das corporações de ofício. As corporações de ofício eram tipo sindicatos, muitas aspas aqui, na Idade Média, que era onde era o órgão responsável por formar o trabalhador, qualificar ele e colocar ele sobre um rígido processo de qualificação. Então tem um tabelamento de preços dos produtos, a certificação de que você está autorizado a trabalhar naquela área, uma verificação da qualidade do seu produto. Enfim, tinha uma rigidez com o trabalho e o trabalho era visto de outra forma. Então o trabalho não era essencialmente lucro, mas o trabalho devia expressar, através do seu trabalho, você tinha que expressar a sua adoração a Deus. Então você vai ver muitas corporações relojoeiras, ferreiras, artesãs, enfim, todos os segmentos na sociedade. E para você se tornar um oficial, né, que seria o profissional qualificado e autorizado pela corporação de ofício, que tinha um prestígio muito grande, você tinha que fazer sua obra-prima. Então, sua obra-prima, geralmente, por exemplo, se é um relojoeiro, você tem que fazer um relógio funcional, mas não só isso. Algo que tenha arte, que tenha sua devoção a Deus ali. Então vai ter um monte de relógio que eram obras-primas, que é tipo, sei lá, de 4 em 4 horas, sai um santo de dentro do relógio e vai ter um monte de humanos na parte de baixo do relógio, sei lá, com as mãos pro céu. Enfim, vai fazer algumas coisas absurdas que até hoje a gente não consegue replicar. Então, realmente foi a noção mais altiva de trabalho que o Ocidente já viu, justamente porque o trabalho não era essa coisa massificante que a gente tem hoje, era uma coisa essencialmente espiritual, em primeiro lugar, né? Só que o que acontece? Cada corporação, justamente por fazerem trabalhos muito específicos e começarem a desenvolver técnicas muito avançadas, as corporações acabaram criando segredos de corporações. Então, tipo, uma corporação de pedreiros tem um jeito específico de construir uma catedral que só eles sabem fazer e é um segredo interno deles, sabe? Então, conforme a modernidade foi chegando, essas corporações começaram a criar... começou a ter contatos com o gnosticismo e começaram a criar ritos iniciáticos onde só
os pedreiros de tal nível poderiam ter acesso àquele segredo da corporação. E é por isso que a maçonaria tem essa coisa do grão-mestre nível blá blá blá, entendeu? E é por isso que eles se dizem pedreiros, né? Então, porque vem dessas corporações de ofício. E muito ligado às corporações de pedreiros. Então, a formação formal, vamos colocar assim, da maçonaria, seria essa. Honório, até aqui, você gostaria de fazer alguns comentários? Top show. Agora eu sei da versão que você vai falar depois. Eu só queria fazer uma pergunta. Quando é que você ficou sabendo, tipo, até pela mídia mainstream, desse negócio de sociedade secreta e tal? Foi algum joguinho, algum filminho? O que foi? Cara, a gente comentou um pouco disso do piloto, mas foi quando eu tava vendo teorias da conspiração sendo ditas por canais evangélicos no YouTube. Cara, comigo foi com o famoso joguinho Assassin's Creed, que fala muito de Templário, Sociedade Secreta e essas paradinhas. Aham. É que eu nunca fui muito de jogar, sabe? Tipo, e quando eu jogo é literalmente joguinho da Nintendo. Então estou perdendo credibilidade ao Famoso admitir isso. joguinho de sojado. Então eu literalmente nunca joguei nada que tenha saído do PS2 pra frente. Tipo, eu nunca toquei no Assassin's Creed, pra você ter noção, cara. Mas eu sei que muita gente começou a ter contato com Templário, com maçom, essas porra, por causa de Assassin's Creed. Cara, porque Assassin's Creed é pelo menos antigamente. Hoje em dia virou uma putaria completa. Mas antigamente eles trabalhavam certinho essas coisas. Aí, e puxando logo sardinha pro lado Manson. meio Mason, assim. Até porque a família Guillemot, que é dona da Ubisoft, ela é maçônica, assim. Que novidade, né? É uma empresa francesa falando de história. É óbvio que vai dar merda. Bom, então, só recapitulando aqui. Coloquem na cabeça de vocês. Ao alvorecer da cristandade, a gente vai ter esses redutos, onde os villagers ficavam separados. Ao mesmo tempo, a gente vai ter essas corporações de ofício católicas, cristãs, surgindo e evoluindo, se tornando cada vez mais prestigiosas, ganhando cada vez mais reconhecimento, e ela fazendo essa organização da sociedade nesse modelo orgânico, a preparação e inserção dos trabalhadores no mercado, e um rígido controle sobre como as coisas eram ofertadas. A gente vai ter os conflitos entre cristãos e villagers, que entra naquela questão dos mitos, das lendas, ou não, do libelo de sangue, sacrifícios humanos e blá blá blá. E aí a gente vai chegar, vai chegando na modernidade, mas a gente tem um grande feito aí na história, que é a Primeira Cruzada. Então isso vamos dizer assim, onde a gente já começa a ver o apogeu da Idade Média, basicamente. Então, quando o Papa Urbano convoca os cristãos às cruzadas, isso já é um momento da Idade Média que a gente já está começando a ver a urbanização. A gente já está vendo as famosas feiras medievais, a expansão das cidades. E é engraçado porque ao mesmo tempo que a gente tem um momento de muita rigorosidade religiosa por conta da guerra espiritual, né, entre cristãos e muçulmanos no Oriente, ao mesmo tempo a gente vai ter a igreja tendo problemas para se colocar nos centros urbanos. Então você vai ver muita literatura da época, principalmente de padres, e vindo direto da igreja também, de que a cidade é um antro de degeneração. Lá as más tendências dos homens é o que moldam aquele centro pecaminoso. Então você vai ver uma postura assim inicial de repulsa da cidade, sabe? Porque a igreja percebeu que é muito difícil ela manter a sua estrutura como centro da sociedade. Tanto é que a modernidade só vai começar a colocar o homem no centro da sociedade e deixar a igreja de lado, justamente por causa desse processo de urbanização. Então, de fato, a cidade é um problema, inclusive é o que vai levar ao fim da Idade Média. Seria a igreja Ted Kaczynski das ideias? E, cara, é engraçado porque a gente vai ver, por exemplo, a formação dos franciscanos justamente nesse período. Porque
São Francisco vai ser um cara que vai adaptar a oratória e a forma de pregação às cidades. Então, a gente vai ver algumas mudanças internas justamente nessa forma de propagar a fé e tentar manter o controle nesses centros urbanos. Mas, por outro lado, a ideia cavaleirística, a ideia dos cruzados, incendeiam as paixões. Então criam um imaginário, uma romantização da saída para o Oriente, entendeu? E tinha muitas questões econômicas também sendo colocadas em questão. As rotas comerciais dependiam desse avanço cristão. Então, a gente vai ver nas primeiras cruzadas as pessoas indo para o Oriente e lá tendo contato com muita coisa errada, inclusive com o gnosticismo. É graças a esse fluxo, tanto comercial quanto militar das cruzadas, de ir para o Oriente e retornar, é que vão trazer muitas influências gnósticas. Tanto é que essa ideia que eu comentei nas corporações de ofício, de criar ritos iniciáticos para guardar segredos e profissionais e tudo mais, começa com esses contatos com os portos e com as pessoas que estavam tendo contato com o gnosticismo oriental e trazendo isso para o Ocidente. Então, a maçonaria é filha direto dessa importação do gnosticismo do Oriente que volta de forma devastadora no Ocidente, que está cada vez mais nutrindo um espírito puramente comercial, carnal, e já começando a dar sinais de esgotamento moral, sabe? Já está começando a ter um apodrecimento da cristandade bem inicial nesse processo. Isso aqui tudo é fato verídico, ok? A partir daqui, eu vou entrar na conspiração. Antes de eu entrar, você gostaria de comentar alguns pontos aí, Honor? Cara, não. Pode prosseguir. Beleza. Bom, vamos lá. Segundo o que iremos trabalhar aqui, alguns cruzados, realmente homens em posições de comando entre os cruzados, os templários, eles teriam descendido dos primeiros villagers que fugiram dos romanos na tomada de Jerusalém no ano de 70, ou seja, no século I. Esses villagers teriam enterrado em pontos específicos para que os romanos não encontrassem tesouros e pergaminhos relacionados a conhecimento cabalístico no Templo de Salomão. Eles colocaram em posições específicas e catalogaram na esperança de que um dia eles fossem voltar para a Terra Prometida e reaver essas riquezas e esses pergaminhos. Então, ou seja, esses villagers esconderam e deixaram Jerusalém, tomada pelos romanos, e na sociedade europeia, até então completamente diferente do que a gente vai ver na Idade Média, né? Então o Império Romano estava de pé, tinha a questão dos bárbaros, paganismo e tudo mais. Essas famílias teriam se misturado na população de diversos territórios diferentes ali na Europa e teriam assim escondido a sua descendência. Então os tesouros que eles enterraram estavam no Templo de Salomão, onde os templários iriam escavar, quando eles retomavam Jerusalém, eles iam escavar, aparentemente, segundo diz a conspiração, por 9 anos, e acabariam coletando esses pergaminhos com a retomada de Jerusalém por parte dos cruzados. Eles pegariam e encheriam 4 baús com tesouros e os ditos pergaminhos. E quando o Balduíno II morre, que foi basicamente um dos maiores chefes militares ali na incursão do Oriente, tinha certo controle de fato sobre a Ordem dos Cruzados, porque assim, a gente romantiza acreditando que eram homens puros, não sei o quê, mas tinha muito mercenário ali no meio, porra. E não à toa que muitos deles que foram contaminados com o gnosticismo, e é justamente essa influência dessa perversidade do Oriente que vai, inclusive, de fato respaldar as acusações de cultos pagãos e ocultistas dentro da ordem. Mas o fato é, quando o Balduíno II morre, 2 cavaleiros levam esses ditos baús cheios de tesouros e pergaminhos para a Europa,
a ordem dos Templários, que era reconhecida pelo Papa Honório III, olha aí, Honorião, ele conversa Cara, com esses dois... a sorte é que teve 3, porque o primeiro Papa Honório ele foi literalmente excomungado. Momento. Mas problemas aqui com pronúncia. Esses ditos 2 Templários que são ditos terem levado os 4 baús para a Europa, eu não sei se eu vou pronunciar o nome deles certo, tá bom? Mas é o Hugs e o Payen. É o Hugs de Payen e o André de Montbard. Eles levam para Kilwing, não sei como é que pronuncia o nome dessa cidade, mas eles se apresentam ao Papa, falam que estão retornando, né? Porque eles são tipo responsáveis pelos Templários, só que eles não falam que estão com esses ditos baús. E eles levam esses baús para a Escócia, nessa cidade chamada Kilwinning, não sei se eu pronunciei certo, mas o diabo dessa cidade é a exata localização onde seria fundada a primeira loja maçônica, o que é conhecida como a Loja Mãe. Se você colocar aí Loja Mãe Kilwinning, Escócia, você vai ver que é conhecida de fato como a primeira loja dos maçons. O Hugs, 10 anos antes de realizar o juramento dele como templário, ou seja, antes mesmo dele ir para o Oriente e tudo mais, ele havia se casado com uma escocesa, que era a Catarina de St. Clairs. E isso aí foi em 1918. Ou seja, antes dele virar templário e antes dele ir pro Oriente... Não, perdão, 1118. Ah, tá bom, cara. Tava... Foi mal. Gafes. Mas vamos lá. Esse chefe templário, ele, antes de prestar o juramento, ele havia se casado com a Catarina de St. Clair, em 1118. Que é uma família que tem várias conspirações. Qual é o segredo da família St. Clair? É que, teoricamente, eles seriam de origem... Você sabe o quê? Existe uma porrada de famílias nobres que são... assim, tem claramente descendência X. Algumas teorias aí falam que essas famílias que se infiltraram na cristandade são famílias Rex-Deus, ou família Star, aí, que são as famílias do povo escolhido, mas que se integraram à conjuntura cristã na Idade Média. Então são famílias nobres e tudo mais, que inclusive colaboraram mesmo efetivamente com as batalhas no Oriente, no conflito com os muçulmanos, enfim. São famílias que de fato, aparentemente é real a coisa, eles realmente têm essa descendência, mas ninguém consegue confirmar se eles ainda estão com um pezinho lá ou não, né? Bom, aí fica aí a questão. Bom, aqui a gente entra num lapso temporal, vamos assim dizer assim, da teoria, porque aqui a gente precisa entender algumas conjunturas do que aconteceu com os Templários na Europa, né? Que é em 1907, com as acusações e prisões dos membros da Ordem dos Templários, pela questão política que envolvia Felipe o Belo, que queria instrumentalizar a igreja, estava naquele contexto de começar de fato a decadência da cristandade, com esse agigantamento do Estado Nacional querendo usurpar o poder espiritual, né? Então, aqui entra o ponto de que até então, uma coisa bem comum era durante essa era de ascensão dos Estados Nacionais, é que os seis contraíam dívidas enormes com alguns villagers. E os Templários têm uma coisa bem interessante, porque do início da Primeira Cruzada os 2 séculos que se seguiram, eles começaram a ter muito contato com o Oriente, mas também, principalmente voltando para a Ibéria, muitos Templários tiveram contato com villagers. Não à toa que o primeiro banco de capital aberto, a gente pode colocar assim, foi um banco templário, que inclusive foi o que acarretou no fim dos Templários, porque Felipe o Belo tinha uma dívida gigante com o banco templário. Então, o que ele queria fazer conseguindo destruir a ordem?
com alegações até em algum grau válidas, de fato. Ele dizia que os templários tinham ritos iniciáticos, estavam caindo em paganismo e adoração de demônio lá. E até certo grau ele tá certo mesmo, porque esses caras trouxeram essas porcaria do Oriente. Mas o grande ponto dele, a real motivação, se é assim que a gente pode colocar, né? É porque ele tinha uma dívida gigante com o Banco dos Templários, e os Templários eram uma organização extremamente rica na Europa. Então tinha muita gente de olho na expropriação dos bens dele. Uhum. Mas Felipe o Belo vai ser o maior, provavelmente o maior câncer da cristandade, porque ele que vai começar a tentar interferir na estrutura interna da igreja. Ele vai iniciar um conflito com o Papa Bonifácio, o Bonifácio VIII? Acho que é isso mesmo, né? Se não me falha a memória. Mas enfim, ele vai taxar a igreja Acertou. na França. Bonifácio VIII mesmo. A memória tá boa. Mas ele vai taxar a igreja na França, vai retirar o clero do poder público e ele vai começar a criar essa ideia de máquina burocrática moderna. E graças a esse conflito, o Papa Bonifácio ele vai inclusive lançar encíclicas importantes para o direito canônico, que ele vai denominar formalmente as relações entre poder temporal e espiritual, que é uma coisa inclusive importante para a gente entender como o Estado deveria se comportar em relação com a igreja hoje. Por exemplo, a gente tem aspirações mais reacionárias, essas encíclicas dele foram bastante importantes para a gente entender essa relação de Estado e igreja. Mas enfim, nesse momento de ascensão já dessa usurpação do Estado Nacional perante o poder espiritual, o resultado foi que o Felipe o Belo começou a fazer uma campanha difamatória contra o Papa. A resposta disso, lógico, essa heresia absurda, foi a excomungação da família real francesa. Um período extremamente conturbado, porque a França foi o primeiro país a se converter à Igreja Católica, com o rei Clovis, ainda no século V. Então ela era tida tipo, como a joia da coroa da igreja. Então isso aqui foi uma situação extremamente complicada, porque o desfecho dessa treta seria com o Papa Bonifácio sendo sequestrado e espancado, e graças a esse espancamento ele iria falecer pouco tempo depois. Seria o próximo Papa, se eu não me engano teve um intermediário, mas foi pouco tempo, mas de fato o Papa com mais longevidade foi o Clemente V, que seria uma demonstração de poder francesa, porque era literalmente a França instrumentalizando o clero e a sé para colocar alguém que está alinhado com os interesses da França. É literalmente a encarnação da usurpação do poder espiritual pelo poder temporal. Então Roma passaria por um momento extremamente complicado, porque estaria tendo diversos conflitos na Península Itálica, e aí acabar com a mudança da sé para Avignon, na França. Ou seja, literalmente Roma não seria mais a capital da fé, agora estaria anexa à França, que foi uma puta demonstração de poder por parte da França, porque ele matou um papa, ele indicou um papa, e agora ele retirou a excomunhão que o Felipe o Belo tinha recebido, e a família voltou a ser respeitada, vamos dizer assim. Enfim, e graças a todo esse movimento político, iria desembocar justamente nas acusações de heresia conjunta do Papa Clemente junto do Felipe o Belo contra a Ordem dos Templários, que acabaria tendo seu fim em 1312, né? Que vai ter inclusive a fogueira lá do como é que chama lá? O que até inspirou a Ordem dos Demoguês aí, O Demolay, o nome dele é esse. O Demolay em si, que ele diz que tá amaldiçoando, né, o Papa, o Príncipe, enfim, uma porrada de gente, de fato funcionou a maldição ali, mas nesse momento a gente já vê que internamente a Ordem dos Templários tinha um espírito bancário muito suspeito, que não era típico de povos cristãos. Aquelas práticas bancárias ali foram aprendidas em outro lugar com outro povo. E uma porrada de rito iniciático e ocultismo dentro da ordem. Então, assim, aquilo ali já tinha todas as faces da degeneração já.
até aqui, quer fazer uns comentários? Cara, vai prosseguindo aí que essa história é longa. Qual que é o grande ponto? Grande parte das riquezas dos bancos templários, quando ele acabou em 1312, antes de ter o confisco por parte da França, foi enviado assim muita grana para a família dos Sinclairs. Do Sinclair, desculpa, minha pronúncia é uma bosta dessa família. Mas enfim, foi mandado toneladas de dinheiro lá para a Escócia. Em 1330 foi construído o castelo de Roslin, e os 4 baús que estavam lá em Kilwin, não sei como é que fala já essa cidade, foi transferida. Os 4 baús que os caras trouxeram lá do templo, lá de Jerusalém, que tinha os pergaminhos e as riquezas lá, ele foi transferido para o castelo de Roslin, onde a família dos Sinclairs viviam. Então, a família vai dar início à construção da capela Roslin em 1446, e toda a estrutura dessa capela, que ficava perto do castelo, vai ser copiando o templo de Herodes, que é basicamente o segundo templo para os judeus, né? Que vai ter o templo de Salomão, depois ele vai se reerguer como o templo de Herodes, e aí também vai cair o segundo templo, mas isso aí é papo para outro tema. Mas enfim, tem uma simbologia muito forte para os villagers, os 2 templos, entendeu? Tanto que tem a teoria que vai vir o terceiro templo, blá blá blá. Mas o fato é, vai começar a construção Construíram dessa no Brasil, cara, você não viu não? Vai ficar bem em São Paulo. capela. Como é que é? Não sabia não que o Ah, terceiro... tá, o Edir Macedo, Edir né? É Macedo verdade. construiu o terceiro templo aí. Finalmente o terceiro templo foi levantado. Ah, cara, esse vagabundo fez um templão aqui também, cara. Puta que pariu. Cara, inclusive isso aí vai ser tema para um outro historinhas, que é dispensacionalismo, que é como os símbolos e toda essa cultura villager dominou o protestantismo, sabe? Tipo, tem uma razão muito clara de como esse processo se deu, mas isso aí fica pro futuro. Cara, eu acho que Mas até vamos... naquele documentário lá, o Marcha Passeão, fala um pouco disso. Sim, inclusive eu tinha feito lá o vídeo O Marcha Passeão que é feito por um pastor, inclusive. Ele que é o pastor denunciando os outros lá. Eu vi, mas... pera aí, que agora eu até me perdi. Mas vamos lá. Timeline aqui, hein? O Hughes, ele se casou com a Catarina de Saint-Clair em 1118, 10 anos antes de entrar para a Ordem Templária. Depois que houve a primeira cruzada, eles e os cristãos conseguiram com o tempo retomar Jerusalém. Teoricamente, o Hughes e o André de Montebard aí conseguiram resgatar 4 baús cheios de tesouros e pergaminhos cabalísticos. A teoria é essa. Eles voltam para a Europa. Esses 4 baús são mandados para a Escócia, na cidade onde se tem a primeira loja maçônica, a loja mãe. Vai ficar lá enquanto ele está aí. Em algum tempo, e isso aqui eu não encontrei fonte, tá? Em algum momento, esses pergaminhos vão ser levados para o castelo de Roslin, que é da família Sinclair, onde eles estavam vivendo, ou seja, onde os descendentes da Catarina de Sinclair estavam vivendo, basicamente. Em 1312, vai ser o fim da Ordem dos Templários, por conta das suas práticas bancárias na prática, e também por conta de heresias internas ocorrendo. Em 1446 vai começar a ser construída uma capela em Roslin pela família Sinclair, a nobreza dessa família nobre. E essa capela vai estar copiando a estrutura do templo de Herodes, que é o templo de Salomão, da onde os baús haviam vindo. Nesse período em que está sendo construída, lembrando, os baús estão no castelo de Roslin. Fato é, em 1452 o castelo de Roslin pega fogo, mas os baús são salvos e recolocados na capela de Roslin.
uma réplica das ruínas do Templo de Salomão foi construída e no local onde estava essa réplica das ruínas, ou seja, eles queriam construir exatamente o mesmo ambiente que aqueles templários em 1100 e alguma coisa acharam para guardar os baús nessa réplica das ruínas do Templo de Salomão. A simbologia disso, em teoria, seria o retorno dos tesouros ao templo, ou seja, o retorno à Terra Prometida. Doideira total. O abade Retorno pra francês... Terra Prometida. Tá bom, já começa a gnose. Beleza. Cara, mas isso aqui tem um simbolismo absurdo, cara. É tipo... É literalmente o que o Villager fala sobre erguer o terceiro templo. E tipo, o terceiro templo tá completamente envolvida com a ascensão da maçonaria. Então, tipo, é literalmente o ponto que liga as duas coisas, tá ligado? A maçonaria é só um filhote dessa linha cabalística da galera, tá ligado? Bom, só pra fechar, a gente começar a conjecturar aqui. O abade jesuíta francês Augustin Barruel ganhou muita notoriedade ao escrever no seu livro Memórias que Ilustram a História do Jacobinismo, que foi publicado em 1797, sendo uma obra extremamente conceituada pela quantidade de fontes que ele traz, criando uma linha de como o pensamento revolucionário operou até a Revolução Francesa. E tudo que ele coloca ali é justamente como a maçonaria ela advém do espírito bancário e cabalístico dos guetos que viviam alguns villagers, e mais do que isso, ele também aponta justamente a dualidade da maçonaria para legitimar a circulação daquele povo que até então era tido como um povo meio criminoso. Então você vai ter, com o fim com a Revolução Francesa, essa galera vai começar a ganhar cidadania francesa, entendeu? Tipo, os bancos vão começar a poder operar na França e eles vão ganhar muita força. E a maçonaria, que foi quem gestou a Revolução Francesa, ela vai preservar todos os princípios cabalísticos que já existia desse povo anteriormente. Bom, a ideia central aqui é que os templários foram quem trouxeram do Oriente todo o arcabouço gnóstico cabalista, que seria a base para fundar as sociedades secretas, ou seja, propriamente a maçonaria, e segundo o abade Augustin Barruel, também os Illuminates. Eu particularmente não tenho muito contato sobre, não sei a fundo exatamente o que seria essa sociedade secreta dos Illuminates, porque hoje já virou muito meme, tá ligado? Então, depois disso formaram um monte de outras comunidades, Rosa Cruz, aquela lá, como é o nome daquela do... que tem até no livro lá do Conjectura Anticristã, como é o nome? Acho que é a própria Rosa Cruz mesmo. Vão fundando outros depois, cara. Bom, basicamente então foi justamente esse contato com o gnosticismo do Oriente e com esses pergaminhos de alto conhecimento cabalístico que se daria a base para se fundar a maçonaria, que seria o villagerismo Prugoin, que resultaria na guerra contra a igreja e a decadência das aristocracias até eles próprios poderem abolir a ideia de aristocracia, né? Bom, diante do apresentado, simbologia, as questões totalmente biluteteia, parece algo verídico pra você? Cara, essa parte aí é total verídica, cara. Mas você acredita, tipo, que a capela de Roslin representa mesmo o terceiro templo, ou seja, a maçonaria que representa o terceiro templo, a capela de Roslin? Pra eles podem ter usado na época pra simbologia, mas não é como se depois que fosse destruído eles não fossem só fazer outras e acabou.
Que a ideia deles é ficar replicando até um dia fazer um de verdade. Mas, tipo, você acredita que de fato a maçonaria surgiu por causa do conteúdo daqueles baús que os templários. A própria questão das famílias Rex-Deus, né? Essas Não, famílias aí eu já acho de villagers, que isso. não necessariamente tenha surgido só desse evento. Eu acho que já era algo que ia acontecer por influência dos villagers em vários outros locais. Ali pode ter sido o ponto que formalizaram, mas antes ter um período pré-formalização já. Na minha visão, para mim, esse lado da maçonaria foi mais um contato mais aristocrático, né? Na alta sociedade. Mas eu acho que foi um processo que aconteceu ao mesmo tempo nas corporações de ofício com a ralé, né? Que é aquilo que a gente falou lá no começo, dos segredos de ofício e que esse comércio mundialmente conectado começou a trazer essas ideias ritualísticas e gnósticas para a população comum também, que fundaram essa ideia de confraria, que todos É, são a iguais. confraria que vai Aí, trazer um conhecimento, que vai libertar eles. É, tudo esse. O de sempre. aparentemente a gnose oriental veio com uma dupla facetada, né? Tipo, uma atuando na alta sociedade com as famílias nobres que já queriam se livrar da igreja, que nem foi o caso do Felipe Belo, mas ele não estava conectado com isso, mas a nobreza escocesa, por exemplo, já está se esquivando já do poder espiritual, ao mesmo tempo que o proletariado lá embaixo também estava organizando heresias através desses segredos de ofício e começaram a criar essa ideia ritualística, né? Mas, por exemplo, a questão dos baús mesmo, essa coisa muito formal, você acredita que foi real Cara, mesmo ou olha, o pareceu baú podia produto? ter até ter coisa, mas não é como se os villagers já não carregassem com ele um monte de informação cabalística. Até oralmente. Eles têm essa capacidade de passar oralmente. E tem um ponto na conspiração em que eles O dizem que pessoal os. subestima a capacidade de passar algo oralmente, cara. Subestima demais. Hoje não existe mais, então o pessoal só esquece que essa forma de transmissão Cara, no cultural período que o existe. cristianismo foi proibido no Japão, os caras decoraram a Bíblia inteira na cabeça e passavam oralmente. E quando liberaram, o pessoal só escreveu. Eles já sabiam decorado a Bíblia na cabeça. Você acha que os villagers não sabiam decorado essas um monte de coisa cabalista também, não? Uhum. E tipo, entra numa outra incógnita, é que se o Diabo dos Baús aí existem, tem alguma coisa em especial, porque você acha que tipo, os villagers passariam esse conhecimento pro tipo, para os membros do Templário, para organizar lá os bancos deles e os rituais internos? Sei lá, eu não sei se ele ensinaria isso pro Eu acho cara, tá que ligado? certo Mesmo sim. convivendo. Não precisa ser necessariamente tudo. Dei só o que pra eles for conveniente. Realmente. Porque é engraçado, porque depois quando os templários são expulsos, né? É o decreto do fim da ordem. Quem aceitou eles foi quem? Foi quem? Foi quem? Foi nosso menino português. Nosso querido. Naquela altura era o que? Reino das Astúrias? Era. Não, era Não, Reino de não Portugal era. já. Ah, é verdade, foi o primeiro estado a ser proclamado. É verdade, tá certo. Mas, tipo. E os caras tiveram muito, muito contato com os sefarditas lá na Cara, Europa. Tipo, de todas as famílias villages que ficaram fortes, as que ficaram por mais tempo e continuam até hoje são os sefarditas. Que hoje a maioria acho que tá na Ibéria ainda, mas a maioria tá em Nova York. inclusive Inclusive, por nossa por, culpa, né? por nosso dever. E lá em Nova York eles usam o rito lusitano. Até hoje. Aham.
Então, aqui entra alguns pontos também que eu fico meio cabreiro. Independente dessa coisa do baú e tudo mais, o fato é que, na minha opinião, pelo que eu, sei lá, consegui absorver aqui, peneirando o que parece fanfic e o que parece real, é que de fato alguns templários tinham poder ali, é capaz que alguns villagers realmente tenham conseguido, inclusive, participar da ordem através escondendo a sua ancestralidade, né? Bem provavelmente isso aconteceu. Mas o fato é que os que tinham desenvolvido essas questões bancárias talvez tenham propositalmente passado, né, para a Ordem dos Templários, justamente sendo uma forma de corruptela da cristandade. E os Templários serviram em muitos locais, tipo como guarda pessoal, e especialmente em Portugal e na Espanha. Não sei se você já viu isso, mas nos guetos deles na Ibéria, os Templários chegaram, principalmente depois que teve o fim da Ordem, eles ficaram mais restritos a Portugal. Eles realmente começaram a defender os guetos e as comunidades dos caras, sabe? Tipo, começaram a conviver muito particularmente ali, um senso de irmandade. E é engraçado porque vai ser justamente essa ordem Teriam que os vai... templários criado a vigilância patrimonial. Mas o ponto é justamente que Portugal vai ser uma potência marítima, né? Vai descobrir o mundo. E quem vai dar cabo nessa descoberta vai ser a Ordem de Cristo, que é a Ordem dos Templários que se manteve viva lá em Portugal, refugiada. Mas eles só conseguem montar as suas embarcações, as suas frotas e tudo mais, com os resquícios da sua estrutura bancária, que ficou muito reduzida, mas ainda existia. E beleza, também lá o financiamento da coroa, e ok. Mas o fato é que eles conseguiram fazer muita coisa autonomamente também. E as práticas continuaram, né, as práticas bancárias, e eles descobriram, avançaram bastante o conhecimento marítimo, e depois a gente vai ver um contato muito grande com banqueiros da península, com o desenvolvimento das frotas marítimas daqueles que vão ser os principais inimigos da Ibéria, né? Então a Holanda, a Inglaterra, e quem vai ter muito contato com eles são os villagers da Ibéria, que Cara, vão estar injetando e dinheiro nesses caras. Né? Assim, não sei exatamente o que aconteceu. Os villages, de alguma forma, a nobreza portuguesa começa a dar uma perseguição pros villagers. Aí eles começam a sabotar o rei. E meio que acontece... A gente tinha gravado um programa falando dessa parte dessa ruptura. Que, tipo, vai ter uma ruptura dos reinos ibéricos com os sefaditas. Vai começar a expulsar essa galerinha. E isso aconteceu na União Ibérica, né? Quando se tem a formalização desse processo, aí a Inquisição Espanhola se estende a Portugal. Então não tem como mais você passar pano pra essa galera. Vai ter que virar cristão novo sim, parceiro. E a maçonaria só volta pra Portugal depois que nobres portugueses e nobres ingleses começam a ter aquela parceria top show. Top piores parcerias da história da humanidade. Cara, mas agora eu vou lançar a braba aqui e se eu parecer maluco, você vira e fala cala a boca, mano. Mas o negócio é, eles desenvolveram a tecnologia marítima. Eles tinham posse disso, a Ordem de Cristo tinha esse domínio e foi pioneira nesse sentido. Só que eles tinham muito contato com a tribo ali, inclusive que a gente falou, inclusive sendo segurança patrimonial dos caras. Até no... Quando a gente tem... a História Secreta do Brasil, o Gustavo Barroso, ele sai nomeando cada village que tinha nos navios. E até o momento que descobrem, que eles escondiam. Aí, por exemplo, tinha algum momento que alguém descobria. Aí ele bota a triste dos caras se explicando. Não, mas veja bem. Não é bem isso. Mas, calma aí, vamos lá pro laço histórico.
queda da Casa de Avis, anexação, União Ibérica formada. União Ibérica formada, o espírito que já tinha unificado a Espanha, porque para quem não sabe, depois da Reconquista, o Reino de Castela, Aragão, a galera vai começar a se unir e vai ter a nobreza espanhola, vamos colocar aqui entre aspas, né, porque é um monte de território diferente que acabaram se unificando aos poucos, mas com essa ideia ainda descentralizada. Mas o que eles tinham em comum é que por exemplo, a Isabel e os seus sucessores eram muito católicos. Eles, se por um lado os mouros em Al-Andalus eles mantinham esse sincretismo e essa pluralidade religiosa, quando teve a Reconquista, meu amigo, no território que hoje é a Espanha, já era. Foda-se, vamos converter todo mundo. Então, se os islâmicos tinham essa coisa de dominar a elite, foda-se o povão, os reinos cristãos faziam o oposto. Converte todo mundo, do pé rapado até a alta aristocracia. Todo mundo vai ter que ser cristão e acabou. Então, não que só deixando claro, eu estou falando isso positivamente, tá? De forma nenhuma isso aqui é algo ruim. Mas a não ser que você seja sefardita e esteja achando ruim. Aí... Exatamente. Mas o grande ponto é que na Lusitânia, em Portugal, essa atuação não chegava com essa mesma fervorosidade lá. Beleza, a gente teve momentos específicos, né, como o rei Nuno, que é um rei santo e tudo mais, mas em linhas gerais, os sefarditas conseguiam se manter muito bem fixados em Portugal. Como eu disse, depois, com a aceitação dos templários agora sob o nome da Ordem de Cristo, eles tiveram ótimas relações ali entre eles, e antes disso, no geral, eles já tinham esse contato sobre as experiências bancárias aí, e tudo indica que a parte cabalística interna dos templários também tinha uma forte inspiração nessa galera. Mas o ponto central é, quando se tem a União Ibérica, então essa boa convivência se rompe, e aí a gente vai começar a ter a sabotagem da Ibéria, porque era o maior império da época, pô, descobriu o mundo, era uma potência. A minha teoria é que, porque o que desemboca a invasão do Nordeste brasileiro é quando o rei Felipe II ele proíbe o villager, que até então era cristão novo, de usar o frete holandês para levar e buscar suas mercadorias do Brasil para Portugal. Eles estavam utilizando o frete da Holanda porque era mais barato e porque era desenvolvido por outro membro da tribo, né? Então eles têm essa coisa de se autoalimentar. O rei Felipe II falou, não vai fazer isso, você tem que usar os nossos mercadores. Isso aí você tá... Vale lembrar que a União Ibérica estava em guerra contra a Holanda. Então ele tava... O villager ibérico estava literalmente financiando o inimigo. Então o rei Felipe II falou, olha, se aparecer algum navio holandês aí, mercador que seja, aí na costa, pode descer bala. E foi isso que nós brasileiros fizemos. Descemos bala no naviozinho holandês que era do villager. O villager... O villager da União Ibérica, quando perdeu as mercadorias e viu essa ação do rei, falou que ia saber, agora acabou essa aceitação. Desceu-lhe moedinhas, desceu-lhe esmeraldas na Companhia das Índias Orientais, que era o banco de capital aberto da tribo que tinha sede na Holanda. A Holanda comprou, assim, modernizou totalmente suas tropas primeiro mercado de... varreu. Foi o primeiro, se não me engano, foi a primeira bolsa de valores também, uma coisa assim. Cara, foi todas as bases pra economia moderna ali, tá ligado? Os caras já... Porque como... ia ser 45. A queda da civilização foi quando a Ibéria deixou de ser o centro do mundo, cara. Não tem discussão. Aí, também porque o calvinismo não só apoiava isso, por causa da teologia do... Meu nome? Prosperidade. Prosperidade? Por causa da teologia da prosperidade. Como eles eram literalmente... É aí que começa o tal do dispensacionalismo aí. Exatamente. Só para um contexto do que aconteceu nos países protestantes. Com a reforma, toda essa galera aí que antigamente tinha que viver em gueto e separado da sociedade, ganharam cidadania e posses, direito à posse.
que é quando eles começam a fundar essas companhias de capital aberto, que hoje nós chamamos de bancos. O sistema bancário internacional só existiu por culpa direta da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, voltando àquele conflito do Felipe o Belo e a ascensão dos Estados Nacionais, era uma resposta muito cômoda, tipo, juntando a fome com a vontade de comer, porque os Estados Nacionais falaram, peraí. Então a gente está vendo um fenômeno onde eu, o Estado da Escócia, posso fundar a minha própria igreja e falar foda-se para a igreja católica. Então, porra, perfeito, agora eu posso varrer a influência do clero e da igreja sobre o meu país e eu faço o que eu quiser. Então é por isso que tem as que são conhecidas, né, como inquisições protestantes, que começaram a queimar católico, varrer a cultura e tudo mais. E ao mesmo tempo que eles faziam isso, tentando exterminar os vestígios da cultura e da fé católica, eles estavam abrindo espaço para essa galerinha dos bancos. Então, quando a gente vê os países de primeiro mundo hoje, a gente sabe muito bem por Cara, a que preço você eles vê venderam que a alma depois que deles. você vai desembocar na Guerra dos 30 Anos, você vê que é literalmente o povo do bem anti-village e o povo e o povo controlado pelos villagers. Exatamente. Só que voltando, tirando esse zoom que a gente deu, voltando o zoom para a Ibéria, né? A gente abriu essa lente só para vocês entenderem o contexto. Mas o fato é que quando o Felipe o Belo, troquei tudo agora, Felipe II da União Ibérica, ele começa a derrubar os fretados mais baratinhos, mais antinacionais dos villagers que residiam na Ibéria. Os villagers que residiam na Ibéria começam a financiar extensamente através das companhias, ou seja, dos bancos, o inimigo que não era católico, que era basicamente deu a estrutura para que eles pudessem se tornar esse grande monstro colossal da indústria dos juros, para literalmente ali acabou a civilização, porque os caras começaram a injetar dinheiro nos inimigos da civilização, que de fato destruíram a União Ibérica. E no caso, no Brasil, a gente sentiu isso com a invasão holandesa no Nordeste, né? Para você ver como essa história chega até a gente, porque é justamente no momento a gente vai passar por um Invasão bom holandesa tempo. essa que é pouco estudada, o pessoal devia estudar um pouco mais, porque lá os villagers e os calvinistas fizeram cada bizarrice e cada coisa gnóstica aí, tipo arrancar coração de gente viva, que eu acho que o pessoal devia pesquisar um pouco mais. Tá aí, top pesquisas que você tem que fazer Mártires do Brasil e São Simão de Trento aí, pra vocês verem a fake news que a gente tá espalhando aqui, tudo mentira. Exatamente. Mas, cara, essa invasão vai durar algumas décadas e vai desembocar com o povo, que vai ser a fundação do Exército Brasileiro, né? É tido como, lógico, não é a fundação oficial, mas é um marco, uma data histórica que a gente considera, porque o povo negro e nativo, indígena, e o povo português vão ser tão maltratados pelos villagers e protestantes que se fixam lá nas áreas em que a Holanda dominou, eles vão ter um comportamento tão absurdo que vai fazer essas três raças, que a gente entende como povo brasileiro, se unir para expulsar eles do Nordeste brasileiro. Facto aqui para você entender o que estava acontecendo. As forças portuguesas não podiam vir ajudar a gente a expulsar os holandeses porque eles estavam em conflito interno para tentar separar Portugal da União Ibérica. E a União Ibérica estava ocupada fazendo guerra com a Europa inteira. Exatamente. Então, a gente estava literalmente aqui sem nada, então é por isso que a fundação do nosso exército, a gente vestiu as calças e se juntou para expulsar o villager. Essa que meio que no final ninguém ganhou, mas impediu que a Europa acabasse, cara, porque se o pessoal lá ganhasse, meu filho, fudeu.
Foi, assim, ninguém ganhou, mas foi de fato a derrocada do domínio ibérico Então, sobre o mundo, né? ali, Infelizmente. pelo menos impediu de que a Europa literalmente acabasse, cara. Porque aquele momento ali foi, porra. Foi não foi uma derrota total, né? Não foi igual 45, por exemplo, que os caras tomaram o poder sobre os livros de história, sobre a educação, sobre a Não, academia, sobre nos tudo, países tá ligado? deles eles fizeram isso. Isso é de fato. Holanda, De Inglaterra, norte da essas Alemanha, porcaria aí. Escandinávia. Sim. Top pesquisa aí pra vocês Mas, estudarem. cara, Guerra dos 30 anos. a civilização acaba com o declínio da Ibéria, change my mind. E foda-se se você. Ai, velho, Alemanha. Alemanha é minha piroca, o boiola pagão. Foda-se, Alemanha. Sol Negro é minha giromba. Deixede navegadores portugueses, espanhóis, católicos. O resto é boiolagem. Foda-se. Mas o fato ali é que a gente tem a expulsão dos villagers que estavam na invasão, no domínio holandês do Nordeste brasileiro. E esses villagers que são expulsos por nós, a raça suprema do Pardo, se Nova fixam York. aonde? Aonde, menino Honório? Montam o Deep State, meu amigo. Graças a gente, essa galera não... Tem lá em Nova York tá tem um dominando a cemitério vilagerista que tem um nome do pessoal quase tudo em português, cara. Só a gente que foi expulso daqui. Cara, eu amo o Brasil, cara, essa história é muito boa, cara. Porra, bicho. Os caras que dominam a gente hoje literalmente tomaram uma surra do Pardinho no passado e por isso que eles estão no norte. Porque no sul tomaram porrada. Não Brabo adiantou demais. muito. No final deu tudo errado. Mas tá aí a lição, a inspiração. Ganhamos a batalha, mas perdemos a guerra. Não foi foda. Mas pelo menos a gente tem um feito maneiro na conta, pelo menos. Não dá pra chamar o... Tá proibido chamar o Brasil de Bostil depois desse feito, cara. O mínimo de respeito tem que ter. Coisa maneira... Eu sou defensor do Brasil ame ou deixo. Amo essa galera que leva, não ironicamente... Pra quem faz na piada, eu mesmo faço na piada a piada do Bostil. Mas pra quem faz não ironicamente na piada, eu desejo que vocês sejam todos expurgados e mandados pra puta que pariu. Bom, só então passando pra cá. Enquanto a gente tá aqui expulsando o Villager, agora vai vir a parte que talvez você discorde de mim, né? Daí você fica à vontade pra me xingar se for necessário. Mas enquanto a gente estava expulsando a praga daqui, na Ibéria estava tendo a independência portuguesa e vai ter a ascensão da família de Bragança. Família de Bragança apoiada por nada mais, nada menos do que Inglaterra, que vai, com o êxito da sucessão portuguesa, vai criar aquele laço de dependência que vai virando uma bola de neve gigantesca. O que eu sei que muita gente do nosso meio monarquista assim pode ficar bravo, mas cara, não sei. Quanto mais eu estudo a família de Bragança, eu fico meio que neutro nisso atrás aí, eu fico, com uma cara. questão óbvia. Portugal, para existir, precisava dessa aliança. Tipo, era isso ou não existir. Porra, mas aí a gente ia poder manter a hispanidade. Aí é outra questão. A gente poderia ter mantido a hispanidade. Mas já que tá feito, já que já fizeram, foda-se, né? Eu tenho a teoria de que a merda tá feita, prossegue. Não adianta Já foi, não adianta chorar com leite derramado, filho. A merda tá feita, prossegue. Passa bola pra frente. Bom, antes de você pegar ódio e dizer que a família de Bragança é vendida para o isso Villager, aí eu também não acredito. Não. Eu acho que é questão geopolítica. Então, só pra vocês não entenderem. Nessa daí. Só pra vocês não entenderem mal, a família de Bragança tem os seus pontos baixíssimos, como
Os baixíssimos Pedros, e mas os também pontos altíssimos com Dom João VI. Dom João VI, a própria Princesa Isabel, aqui brasileira, fervorosamente católica, braba demais. Mas, enfim, vai ser muito mais instável. E mesmo durante os períodos de estabilidade, a dívida que foi se avolumando com a Inglaterra vai desembocar lá no século XX com o Tratado Cor-de-Rosa, que vai ser uma humilhação para Portugal, que vai desembocar na República Portuguesa. Enfim, o resto da história você já sabe porque está mais perto. Mas com profundidade, E mesmo dentro dos é isso Braganças aí. teve gente top, cara. Teve o próprio Dom Miguel, que o pessoal da treta aí até hoje, mas o Dom Miguel era top show. Bases, total. Mas bom, Esse sim era base. Esse sim você era achou base. do... Esse aí o pessoal tem que admitir. Esse era base. E foi legal a geração dele, né? Foi um... na Ibéria como um todo, foi um grande momento do ressurgimento do tradicionalismo, né? Na Espanha a gente estava tendo as guerras carlistas ao mesmo Foi. período, né? Muito maneiro. Mas, como eu disse, o fato de não ter tido uma vitória ibérica no conflito contra os países protestantes, basicamente, gerou uma água morna, vamos dizer assim. Ficou aquela coisa de que a Ibéria ainda era católica, mas ela já estava sofrendo Cara, alguns o efeitos mundo tava sofrendo. A colaterais. França, por exemplo, ela entrou do lado dos outros na Guerra dos 30 Anos. E a França, ela era comandada por um cardeal. Teve muito conflito Teve de putaria completa interesse. nessa época, cara. A realpolitik de alguns governos nesse momento foi muito prejudicial, né? Tem horas que eu O, defendo que é, um país, quando, tipo, a forma dele se sobressair sobre os outros, não dá. Tem que fazer certas alianças questionáveis. Mas tem certas alianças questionáveis que você vê que depois só deu merda. que nem a gente comentou, que nem você falou a França e a gente comentou antes de Portugal. Ambos precisavam se livrar da Espanha para conseguir recuperar o seu status, né? Tipo, a França, a União Ibérica ameaçava seus interesses e Portugal precisava se suceder porque administrativamente o povo português se sentia desprestigiado com a União Ibérica, né? Eles viam uma centralidade em Madrid muito maior do que quando eles eram um país à parte. Então, tanto a França quanto Portugal, para recuperar o seu destaque, assim, os seus interesses, eles fizeram uma cagada colossal que foi se sabotar a Espanha. Tipo, eu acho que eles não sabiam a merda que eles estavam fazendo, mas não tinha você como entende, saber. entendeu? A gente não tem como julgar a gente do passado que eles não sabiam o futuro. Não tinha como eles saberem dessas coisas. Uhum. Bom, mas é inegável que, como não teve um lado vitorioso de fato, ficou num banho-maria e meio que acabou que, pô, a gente vai ter anos à frente a, a formalização do, do iluminismo, né? Começando com a Inglaterra, vai se extremar na França, mas ainda nesse período inicial do iluminismo já vai começar a Cara, infectar bastante na a Inglaterra, Ibéria, né? A gente vai na ter Inglaterra, quando eles Pombal. tiveram um ambiente total favorável para eles, eles começaram dali que nasce tudo que é de errado, o liberalismo, essas sociedades vão começar a tomar de conta lá. Você vê, por exemplo, o pai do Darwin, o Charles Darwin, era membro da sociedade secreta, da sociedade lunar. E é dela que nasce, inclusive, a tese do racialismo nasce dessa sociedade, sabia? E um monte de besteira vai começar a sair da Inglaterra e da Holanda e vão começar a espalhar. Só tristeza depois disso. E vão começar, inclusive, a se misturar também na Alemanha, né? Em alguns territórios ali, muitas concepções Volkscht tentativa de ressuscitar o paganismo germânico vai começar a ter Cara, a influências Alemanha inglesas é na uma questão à época. parte, cara. Porque ali ficou de fato quebrado. Você tinha
regiões, cada região seguindo suas próprias coisas. Então, Tudo depois do Sacro Império Romano é lixo. Nada o muda a minha próprio opinião. Sacro Império ali já era porcaria, cara. No final da vida dele ele sofreu bastante, tadinho. Antes mesmo, Mas cara. a história dele é bonita, pelo menos. Só porcaria, cara. Mas, só pra entender alguns pontos que vão desembocar aqui no Brasil também, graças a essa influência essencialmente maçônica mesmo, porque a gente vai ter diversas sociedades secretas se fixando também, ainda na cristandade na Britânia, né, na Inglaterra. Graças a isso, quando vem a reforma protestante, essas sociedades secretas vão já estar com um grau de organização bem satisfatória, e a própria cobiça da família, da nobreza, em querer se sobrepor ao poder espiritual, vai comprar a reforma e vai fundar uma igreja do Estado, né, que é a igreja anglicana, que é justamente essa aspiração do poder temporal, o Estado moderno querendo Os se escandinavos fazem isso agigantar. também, cada um forma a própria igreja. Sim, não, isso aí acontece em diversos estados, mas só para dar a timeline da Inglaterra, porque isso vai desembocar aqui. Porque quando eles fazem isso, graças a essa estrutura separada da Igreja Católica, e agora o Estado já querendo se gigantar e tentando buscar novas formas de legitimidade, ele perde o princípio central do Estado, que é o poder vem de cima. Então vai começar a se racionalizar tentativas de justificar o poder, no que vai desembocar no iluminismo do Bacon, do John Locke, o contrato social, a ontologia liberal vai toda se desenvolver por conta da organização das sociedades secretas, que vão propriamente dar força para o protestantismo lá. Tipo, Sim, eles vão só dando continuidade ao pensamento revolucionário lá. Só que o grande ponto é, com a secessão de Portugal da União Ibérica, Portugal vai começar a sofrer diferentes formas de influências dessas heresias inglesas. Inclusive, os contatos comerciais, os portos, vão ser a porta de entrada para o gnosticismo em Portugal, que já tinha problemas sérios com a questão dos sefarditas, né, que já conviviam lá, já tinha os templários lá também. Então era um barril de pólvora ali. Tanto de Portugal quanto da Espanha, porque a administração local era algo muito mais complexo, era algo muito mais rudimentar na época, então ficou fácil para a maçonaria tomar de conta de praticamente todas as colônias. E você vê uma influência forte aqui no Brasil também, só que nas colônias espanholas você tem algumas coisas bem mais bizarras, cara. Porque nas colônias espanholas mesmo, as sociedades secretas foram impulsionadas pela Inglaterra, porque, porra, o que a Inglaterra sonhava mais do que esfacelar as colônias espanholas, tá ligado? Principalmente ali você vê nos países da América Central, que muitos deles têm na própria bandeira símbolos maçônicos grandes desde a independência. E até porque eles tinham contato com os ingleses, porque ali a Inglaterra dominou várias ilhas ali. Você tinha ilha que ficava em domínio, passava de um lado para cá, depois para o outro. Acho que, se não me engano, Havana até já chegou a ser administrada por um pirata. Você tinha uma putaria completa ali. Você tinha um bocado de troca de conhecimento, abre aspas, conhecimento, naquela região. E você volta, né, independências essas das colônias espanholas, gestadas pelas lojas, você vê que sem exceção, né? A questão das companhias ocidentais ali naquela região só fez merda, cara. Exatamente. Mas sobre o caso brasileiro, é interessante de ver a dualidade, tipo, quando vai se avolumando essa influência e vai se organizando as primeiras sociedades secretas de cunho já mais iluminista, né, em Portugal.
vai chegar o governo Pombal, que vai fazer um governo anticatólico, vai formalizar e expandir gigantescamente essa atuação maçônica em Portugal, que vai chegar no Brasil. Que já estava aqui no Brasil, mas lógico, vai se expandir, já que agora não é mais ilegal e em algum grau também estava sendo até impulsionado pelo governo Pombal, né? Só que vai ter uma qualidade bizonha. Não só isso, como toda a administração aqui vai mudar. A educação também vai mudar, porque a educação ela vai alterar completamente, questão de catequese, formação de padre. Tudo isso aqui no Brasil muda. Graças à expulsão dos jesuítas, né? Aqui, maior cagada aqui no Piauí, da história. por exemplo, o bandeirante, Putz, agora eu vou esquecer o nome dele. Ele tinha dado... O bandeirante que basicamente explorou o Piauí, ele tinha basicamente o sul do Piauí inteiro de fazenda dele. E ele tinha entregue, quando morreu, tudo isso para a Ordem dos Jesuítas. Tudo, tinha ficado tudo. E quem estava administrando isso era a Ordem dos Jesuítas. Depois que os jesuítas foram expulsos, ali basicamente não tinha mais dono. Foi tudo expulso, cara. Fudeu completamente. E o governo Pombal é ridículo, porque, tipo, em Portugal é uma coisa, mas se a gente vai pro Brasil, educação, conversão de nativos, exploração de território, fundação de cidades. Cara, tudo era feito pela igreja e pelos jesuítas. Tudo. Aí o cara vem com uma ideia iluminista, que ficou conhecida como despotismo esclarecido, né? Fala, não, é papel do Estado, cumprir as funções sociais, blá 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 blá. Expulsa os caras e o Estado não tinha como exercer as funções da igreja. Só que o mais bizarro é que o governo dele foi um governo maçônico. E graças a isso, muitas lojas maçônicas foram abertas no Brasil, ao mesmo tempo que a influência da igreja passava a ser suprimida. E conforme o governo dele vinha dando errado, as lojas que ele próprio, por consequência, ele próprio abriu no Brasil, ficavam insuflando revoluções contra a corte. Tipo, o cara funda a loja pra ele mesmo fazer merda e as lojas que ele abriu começarem a insuflar, tipo, independência, porque quem as colocou aqui tá fazendo um péssimo governo, tá ligado? É tipo, o cara que cria um problema pra ser o herói. Sim, o bandeirante que passou aqui foi o Jorge Velho, aquele que destruiu o Quilombo dos Palmares. E ele era basicamente dono de todo o sul do Piauí, cara. Todo o sul do Piauí era dele. Ele que nomeou o Rio, Parnaíba, tudo foi ele. Aí ele morreu, deixou tudo pros jesuítas. Aí depois expulsaram os jesuítas e o quê? Deu merda. Porra, agora a gente já começou a adentrar na história do Brasil, caramba. Ficamos por aqui então? Ficou grande até o episódio. 1h30. Ficou de conteúdo bruto, porra. Nem enchemos linguiça. Né? Não vai ter encheção de língua esse episódio, não? Não sei, tem algum acontecimento cara, aí recente? Pra quem não sabe, a gente tá gravando literalmente no outro dia depois do último. Então todos os acontecimentos recentes aí do outro episódio ainda são recentes. Como o episódio cearense foi meio baianizado, como foi muito rápido, a gente acabou comentando tudo que tinha pra comentar lá pra inteirar 1h20. Aí ficou sem isso aqui, mas pô, você já teve 1h30 só de conteúdo bases na lata, pô. Tá bom? Tá show. Fala a despedida aí. Bom, é isso aí, minha gente. Fiquem com Deus e vamos indo nessa. Algum último comentário, Honório? Beleza, faltou lançar o Ai Como Eu Tô Bandida pra manter o nosso projeto se tornar roubar a personalidade de cada um. Já que é verdade, gente, esse episódio não, infelizmente, você não vai conseguir dizer que esse episódio foi uma cópia do Contraversão, desculpa, mas no próximo a gente promete se empenhar em copiar o Contraversão, tá bom? No próximo episódio a gente vai copiar certinho. No próximo episódio a gente vai copiar tanto que vai ser literalmente o William Viriato falando aqui, não vai ser? Pode falar aí. Vai ter aí o tapetinho. Vai ter... A gente vai sair e vai voltar o William Viriato. Eles só não sabem disso, mas vai ser os dois. Terça-feira a gente avisa aí. Terça-feira a gente vai avisar eles e falar, olha,
Próxima semana Pediram é pra vocês. trocar o host. Pediram pra trocar os hosts aqui, vai voltar a ser vocês. Falaram que a gente não tava muito animado do Viriato. Estão sentindo falta dessa animação. Ai. Mas enfim, gente. É isso aí. Beijinho, beijinho cascudo em mim. E até domingo que vem. Tchau.